Olá, seja bem-vindo à nossa série sobre a criação, tendo o Gênesis como fundamento. Esta é a segunda parte, é a segunda semana. Você certamente acompanhou toda a nossa série e nós estamos fazendo o fechamento hoje. Essa semana foi muito proveitosa, você deve ter assistido os nossos professores, os nossos cientistas falando no domingo sobre uma terra plana, depois na segunda-feira a criação na literatura antiga, Gênesis versus paganismo foi o tema da terça-feira. Na quarta-feira falamos sobre cronogenealogia, a partir de Gênesis, né? A criação e o tempo, esse era o tema. Na quinta-feira, a criação nas escrituras. E hoje nós vamos nos aprofundar um pouco mais e eu separei essa citação, que é uma citação que está ali no dia da sexta-feira, você deve ter lido. A Bíblia é a mais vasta e mais instrutiva história que os homens possuem. Ela veio pura da fonte da verdade eterna. E a mão divina preservou sua pureza através dos séculos. Nós destacamos aqui em vermelho, a mão divina preservou sua pureza através dos séculos. Somente aí podemos encontrar a história da humanidade, não contaminada pelo preconceito ou o orgulho humano. Veja que essa preservação eu destaquei aqui por ser um verdadeiro milagre, um milagre sobrenatural. Não existe na humanidade nenhum livro que foi tão estudado, tão combatido, tão colocado em prova como a Bíblia Sagrada. E se existe um livro, que é a Palavra de Deus, que foi perseguida, queimada e que está em nossas mãos hoje, pura e imaculada, foi por causa de uma intervenção milagrosa divina. Isso não acontece, por exemplo, com outros produtos da ciência. Por exemplo, esse biólogo, né, esse doutor, e ele lista neste livro 10 ícones da evolução, ou seja, argumentos que os livros didáticos de biologia ainda usam para fundamentar e defender a evidência, mas são argumentos que a ciência já colocou por terra há muito tempo, não é? Por exemplo, e aqui eu só selecionei 3 exemplos que ele coloca lá no livro, como a experiência de Miller, Urey, que é a experiência de uma atmosfera primitiva, não é? Que daí você conseguiria sintetizar aminoácidos. Essa experiência tem vários problemas, ele mostra no livro. Por exemplo, como os falsos desenhos de embriões, mostrando aqui, nesta imagem, aqui, que é uma imagem do próprio livro, embriões, né? Um verdadeiro atentado à embriologia, imaginário de diferentes espécies, quando na realidade hoje nós sabemos que são bem diferentes. Tudo isso ele apresenta no livro, apresenta 10 exemplos diferentes, né? Os críticos naquela época do livro do Jonathan Wells dizia que ele selecionou, na verdade, alguns erros inocentes de alguns livros didáticos e exagerou tudo isso para mostrar fazer a tempestade em copo d'água, por assim dizer, né? Mas eu tive o prazer de conhecer o Jonathan, inclusive numa palestra no NASP em 2018. Ele lançou esse livro em 2017, Ciência Zumbi, Zumbi in Science. E se os ícones da evolução, que era o livro do ano 2000, imaginem só, nós estamos em 2020, né? Se os ícones da evolução eram apenas erros inocentes de livros didáticos, por que tantos deles ainda persistem, né? Não só persistem esses erros, né? Mas surgem novos erros. E nesse livro ele mostra mais 6 novos erros, além de comentar e aprofundar
sobre o que ele chama de ciência zumbi, não é? A ciência enriqueceu nossas vidas e levou a inúmeras descobertas, mas agora, argumenta Wells, né? Jonathan Wells, ela está sendo corrompida. A ciência é a busca de mais verdades. Lembra que nós falávamos isso no nosso vídeo da sexta-feira passada? Mas ela tem que se basear em verdades e não ser corrompida, né? A ciência empírica está se transformando em ciência zumbi, arrastando-se imperturbável por evidências opostas. Ícones desacreditados da evolução ressuscitam dos mortos, enquanto mais ícones, não é? Mais falsidades científicas igualmente falsos se juntam a eles. Então, é um livro bem interessante, eu recomendo. Infelizmente, ainda não está traduzido. Quem sabe, em breve, tenhamos esse livro traduzido também, mas que mostra com evidências científicas que esses ícones da ciência, né, transformam muitos livros didáticos, né, de biologia em verdadeira ciência zumbi. Agora, refletir algumas questões importantes. Na sexta-feira também aparecem essas duas questões para reflexão e discussão muito profunda. E eu gostaria de destacar apenas essa parte em vermelho, mas gostaria de ler as duas perguntas. Se explicações científicas sobre a realidade presente, que pode ser testada e retestadas, tá? São controversas, porque as pessoas aceitam sem questionar teorias acerca de eventos que supostamente ocorreram há bilhões de anos, ok? Ou seja, se a ciência, mesmo a que está presente, é controversa, precisa ser testada e retestada, porque as pessoas não questionam essas teorias que têm a sua base histórica há bilhões de anos, como fala quando tem necessidade a teoria evolucionista. E a segunda pergunta, que aparece lá também, que merece nossa atenção, é: a ciência supõe que não se pode usar meios sobrenaturais para explicar eventos naturais, ok? Isso é um pressuposto básico da ciência. A ciência trabalha com eventos, com leis naturais. Por exemplo, não poderíamos explicar uma fome alegando que uma bruxa lançou uma maldição na Terra. No entanto, e essa semana há muitas suposições para a gente poder refletir, não é? No entanto, se excluíssemos o sobrenatural como causa da criação, por que qualquer outro modelo que elaborarmos estará inevitavelmente errado? Como é que você poderia responder essa pergunta, né? Se excluirmos, vamos por um momento parar, se excluirmos o sobrenatural como causa da criação, onde é que nós iríamos parar inevitavelmente, não é? E aí eu lembro do livro que sexta-feira passada nós comentamos, eu volto aqui a insistir, o livro chamado Batizando o Diabo, não é? Veja, o Clifford Goodstein, que é também o editor da lição que estamos estudando, ele diz assim neste livro: apenas os nomes de dois grandes mecanismos do esquema darwiniano, ou seja, da evolução darwiniana, mutação aleatória e seleção natural, revelam sua incompatibilidade com o relato de Gênesis. Mesmo na leitura mais completa e ampla possível, a criação de Gênesis é um evento sobrenatural, em oposição a um evento meramente natural. E a criação de Gênesis não sugere nada aleatório, muito menos mutacional, tá? Ou seja, quando você vem para o esquema darwiniano, você precisa desses conceitos como seleção natural, mutação aleatória. Só que quando a gente vem para o relato bíblico de Gênesis, é um evento sobrenatural. Aqui não tem nada de aleatório, nada de mutacional. Ou você aceita uma coisa ou outra, tá? Não dá para juntar as duas coisas. Juntar as duas coisas, para Clifford Goodstein, é como se você tivesse batizando o diabo. Por que, então,
a atração irresistível entre tantos cristãos para batizar o diabo, buscando harmonizar a evolução com a Escritura. Ou você acredita na evolução, que, na minha opinião, precisa de bastante fé, tá? Não só na minha opinião, mas na opinião de muitos cientistas, porque os eventos necessários para a evolução, desde a microevolução à macroevolução, são gigantescos, tá? Mas o que nós não podemos fazer é tentar juntar as duas coisas, como se a gente estivesse tentando batizar o diabo. Bem, eu vou encerrar aqui a minha reflexão neste vídeo, recomendando novamente um aprofundamento. Este livro, um livro completo, completamente gratuito, só basta acessar esse endereço que está aí na tela e vocês terão acesso a este livro, tá? E também o nosso site, do qual você já está assistindo. Não esqueça de se inscrever, de assinar as notificações. Nós continuaremos dinamizando este importante veículo de comunicação. Muito obrigado pela atenção de vocês e continue estudando e tendo a certeza que o Criador é que cuida desde a sua origem até o fechamento de todo esse grande conflito. Teremos sempre o Criador ao nosso lado.